Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, glórias a Deus, mais uma vez estamos de volta, a nossa 25ª live, hoje que são 22/6/2023, gratos estamos a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede. Nosso objetivo, nosso propósito, nossa finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade, a Bíblia como ela é. Nós não temos envolvimento com grupos e o nosso objetivo, o que nós queremos é transmitir a verdade, transmitir a palavra para que as pessoas sejam alcançadas. É o nosso intuito. E o intuito de um verdadeiro pastor é este, é alcançar as almas. Porque sabe que uma alma vale mais do que 10 mil mundos. Se você pensar em 10 mil mundos inteiro, 10 mil mundos, um mundo já é grande demais, imagina 10 mil mundos. Uma alma vale mais do que isso. Vale mais do que isso. Então há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria é grande no céu por isso. Então, nós vamos hoje continuando, dando continuidade ao trabalho que estamos fazendo, trabalho sério, um trabalho com um foco e um objetivo, alcançar as almas. Amém. Não estamos aqui para denegrir ninguém. Às vezes temos que colocar algumas fotos, colocar alguns vídeos, mas somente para te mostrar a verdade. Nosso intuito não é atacar pessoas. Nós estamos lutando contra espíritos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nem pense que o nosso objetivo aqui é lutar contra carne e sangue, contra a pessoa, não. É lutar contra os principados e as potestades, os espíritos dominadores deste mundo que estão operando neste mundo e levando as pessoas sobre influências à perdição. E o tema do nosso trabalho hoje, da nossa live, é justamente isso, influência. A influência maligna e a influência de Deus. Nós vamos falar sobre a trindade de Deus e a trindade do diabo. Deus tem uma trindade? Tem. Não é esta que as denominações falam aí, não. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses, não. Deus tem uma trindade. Nós vamos mostrar para vocês o que é esta trindade que está influenciando agora esses dois pregadores a falar a verdade para vocês. Então o nosso tema de hoje é este, a trindade de Deus e a trindade do diabo. A trindade de Deus vai influenciar os filhos de Deus neste mundo e a trindade do diabo vai influenciar as pessoas ao pecado para levá-las à perdição. Então fica conosco até o final desta programação e aqueles que não puderem assistir agora, esta live também estará no Facebook. E você, esta live estará no YouTube para você assistir quando quiser. E você chegando aí, compartilha para que outras pessoas possam ser ajudadas. Uma boa noite a todos. Irmão Fabrício. Satisfação, pastor Gutenberg, nossos irmãos ouvintes, nesta manhã, nesta noite, nós estamos à noite, né? 7 horas, 19 horas e 8 minutos, 9. Que Deus possa mais uma vez abençoar-nos e que possamos ter um momento de meditação na presença de Deus, na palavra de Deus. E eu sei que se você está aqui nos escutando, nos ouvindo com o objetivo de ser abençoado, de ser ajudado por Deus, você será abençoado por Deus, ajudado por Deus. Se você estiver aqui nos escutando como um curioso, um crítico, você, por certo, achará muitos motivos para criticar e apenas ser um curioso. Mas se você é um filho de Deus, a Bíblia diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E nós estamos aqui, meu amigo, meu irmão, nosso ouvinte, que está nos escutando, nosso seguidor. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a inadulterável, a poderosa palavra de Deus como ela é, pregada através do ministério profético de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse ministério. Portanto, escute-nos,
pergunte-nos, seja curioso nessa parte. Nós teremos o imenso prazer de poder te ajudar, compartilhando mais daquilo que Deus tem nos revelado nesta hora. Ficamos juntos e vamos em frente, pastor Gutenberg, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, louvado seja Deus. Primeiro eu quero compartilhar aqui a primeira tela, para a gente se situar Amém. aqui no nosso assunto. Eu quero primeiro dizer o seguinte, que Deus é espírito e Satanás também é espírito. Então, você vai ver que é o seguinte, um espírito, ele precisa de corpos para poder atuar. Ele atua e trabalha através de corpos. Então, nós vamos ter a influência de Deus, influenciando os filhos de Deus à eternidade, com a sua trindade, nós vamos mostrar já já. E a influência maligna que estão influenciando as pessoas para a perdição, para o inferno. Lembrando que uma coisa, no campo de batalha, só um espírito pode enfrentar outro espírito. Só um espírito pode combater outro espírito. Então a gente vê muito aqueles pregadores denominacionais falarem assim, eu fui no inferno e dei um tapa no diabo. Ora, o diabo ri da sua cara, porque assim, só um espírito pode combater outro. No campo da igualdade, para poder assim, eu digo assim, porque nós somos carne, e nossa carne é limitada. Um espírito se locomove muito rápido, numa rapidez. Então uma carne vencer um espírito, não tem como. Não tem como eu e você, em carne, vencer Satanás. Agora, o que nós vamos fazer? Existe um espírito influenciando a nossa vida. E este é quem? O Espírito Santo. Deus em nós, que vai fazer com que a gente seja vencedor. Porque este espírito em nós, o Espírito Santo, vai combater o outro espírito do mal que vem de lá. Então, nós vamos andar sobre esta influência. A influência do Espírito de Deus. Deus é Espírito, a gente sabe. Então ele vai trabalhar através de corpos. Deus não tem outras mãos, a não ser a minha, outros pés, a não ser os meus, outros olhos, a não ser os meus, outra boca, a não ser a minha. Então, ele usa corpos. Satanás também é Espírito. Ele também vai influenciar as pessoas para o pecado, para o mal. Ele vai usar esses corpos justamente para cumprir o seu propósito, para poder propagar a sua maldade, para cumprir o seu intento no mundo de levar pessoas para o inferno. Mas você, meu amigo, ouvinte, aqueles que estão assistindo, você tem a escolha. Existe um espírito trabalhando aqui, que influencia para a eternidade, o espírito de Deus, que Deus é espírito, e existe outro espírito trabalhando também, influenciando as pessoas para o inferno que é Satanás. Agora Deus te coloca no livre-arbítrio para você escolher. Se você der lugar ao espírito demoníaco, ele vai te levar para o pecado, ele vai te influenciar para o erro, para o engano e vai te levar à perdição. Se você der lugar ao Espírito de Deus, ele também vai trabalhar em sua vida e vai te influenciar para a eternidade. Essa introdução que eu quero começar aqui para a gente já entrar aqui nos versículos bíblicos. Irmão Fabrício. Exato, tem um versículo da Bíblia, né, que é Paulo escrevendo, acho que é os Efésios, né, que fala que a nossa batalha, Efésios 6, que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, dominações, né, nos lugares celestiais. Na verdade, pastor, é isso mesmo, as pessoas sabem, as pessoas talvez não saibam, mas e alguns sabem que o mundo está nesse conflito, no mundo espiritual há esse conflito de Deus e contra Satanás, né? No mundo natural também, porque aqui quando se cede o seu corpo para o diabo, então começa essa guerra, né? Porque nós, por exemplo, nós estamos aqui porque cedemos nossos corpos para Cristo habitar, amém, ser manifesto, ser conhecido, enquanto outros aí têm prazer de dar sua vida para o diabo, né? Sabendo que o diabo vem para matar, roubar e destruir tantas famílias, tantas pessoas aí nas drogas, na prostituição, aquilo é trabalho do diabo. O diabo é típico de Satanás, destruir as famílias, destruir a vida, roubar, matar, assassinar, furtar, isso é típico de Satanás. Isso é característica do diabo.
Espírito Santo veio para paz, né? Ele te promove uma paz, uma segurança, uma alegria contínua, um prazer, uma satisfação que não pode, é indescritível. É indescritível essa alegria que o cristão tem, por quê? Vem de Deus. Não é nossa propriamente, mas é nossa porque Ele me deu. Então eu estou usando, eu estou usufruindo disso. Então, o que é melhor? O que é melhor, meu irmão, né, pastor? O que nós perguntamos? O que é melhor? Você dar sua vida para Deus, para que você tenha aqui em vida, ter paz, ter saúde, ter uma família abençoada, tudo equilibrado, não é? Ou então ceder para o diabo, não é? Ceder para o diabo aí, para ele te destruir sua vida, destruir sua família, sua moral. E então, aí está a escolha do homem, o livre-arbítrio, é claro que é um direito de escolha. Deus permitiu que isso acontecesse para que o homem pudesse escolher. Nós não somos máquinas, nós não somos irracionais, nós somos homens, a imagem e semelhança de Deus, então Ele nos fez livre. Deus nos fez o homem um gente de moral livre para ter escolhas, para poder fazer a escolha correta, e Ele ensina a sua palavra. Agora, Ele não vai abrir, como eu já disse muitas vezes, né, pregando na rádio por aí, abrir a cabeça de nenhum de nós e enfiar de goela abaixo o crânio e dizer, olha, aceita isso, você tem que aceitar. Não, Deus é um cavalheiro, Ele bate na porta e convida as pessoas a servi-lo, porque Ele tem o melhor, porque Ele tem o melhor para nós. E isso não é promessa de político, isso não é promessa de homem, é promessa dEle, é Deus prometeu. Vinde a mim todos que estáis cansados, né? A Bíblia diz ali, Jesus chamando a eles para tirar o cansaço, a fadiga, as doenças, porque ali estava o Salvador, o curador, o libertador de cada um. Só que as pessoas parecem que não entendem o recado de Deus, mas o diabo ele vem também disfarçadamente, não é? E então está oferecendo para o mundo aí, para as pessoas, um devaneio, uma falsa alegria, uma falsa paz, uma falsa prosperidade. No fim é derrota, meu irmão. No fim é tristeza, é inferno, é lago de fogo. Mas as pessoas só acordam, pastor, quando já não há mais chances. A maioria é assim. Nós estamos diante de quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Você conta nos dedos os cristãos, mas olha o tanto que estão sendo enganados por religião. É o diabo está em forma de pessoas, seu espírito em forma de pregador hoje, enganando as pessoas. Mas o Filho de Deus não, o Filho de Deus não deixa se enganar. Ele tem a palavra, ele tem a quem ele recorrer para ele vencer essa guerra espiritual, que sabemos que estamos numa guerra espiritual. O diabo agora mesmo está fazendo frente a Deus, mas Satanás é um perdedor, Satanás é um derrotado. Ele não age como um derrotado, mas ele é derrotado. Mas se você quer vencer, se entregue a Cristo. É o único que pode vencer a luta do homem, não é, pastor? Essa luta diária da sua própria carne contra o seu espírito. É só com Deus. Verdade. Podemos avançar, pastor. Perfeito. Pronto, nosso versículo-chave é isso. Não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Depois nós vamos, mais à frente, nós vamos ler Hebreus sobre a nuvem de testemunha que nos rodeia. Amém. Mas veja só. Então, como o irmão Fabrício está falando, você tem cristãos contados nos dedos que são aqueles que deram lugar para Deus trabalhar, para Deus agir em suas vidas. Então, hoje, a influência maligna sobre o mundo é muito alta, é muito grande e está levando bilhões e bilhões de pessoas para o inferno. O diabo está aí para matar, roubar e destruir. Então veja só, eu quero avançar aqui na trindade de Deus e na trindade do diabo, que aqui nós vamos aprender claramente, que diz assim para nós assim, a trindade de Deus, ela é composta por Deus, os anjos e os santos. Nada desta trindade aí que ensina as denominações de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já fizemos uma live sobre isto. Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações de um único Deus. Deus é único e se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas a trindade de Deus é esta: Deus, os anjos e os santos.
Os três vão influenciar os filhos de Deus à glória, à eternidade. Deus usa os anjos e usa os santos para trazer esta influência para nós, porque tudo vem de Deus. E aí nós temos a trindade do diabo. O diabo também tem uma trindade. Satanás, os demônios e as almas em prisão. E nós vamos explicar isso aqui detalhadamente, passo a passo, cada um nós vamos explicar. O que são essas almas em prisão, tanto aquelas que já morreram, quanto aquelas que estão em vida, influenciando pessoas à perdição. O que são esses santos de Deus? São tanto aqueles que já morreram, mas não como a Igreja Católica faz, mas o legado que eles deixaram para nós, a mensagem que eles deixaram nos influencia para a eternidade. Por exemplo, nós temos uma mensagem, nós temos um mensageiro, não é isso, irmão Fabrício? Amém. Se chama o profeta William Marion Branham. Ele já morreu. Nós não recorremos a ele para nada, para pedir nada. A Igreja Católica foi quem fez de forma errada, de pedir alguma coisa aos santos. Não. Fazer com que pessoas que já morreram, você peça alguma coisa para eles. Não, não, não. Você não pode fazer isto. Você não pode. O que nós falamos aqui, que os santos influenciam, é isto. Nós temos uma mensagem que nós estamos pregando, a Bíblia revelada. Mas quem trouxe essa mensagem? Um mensageiro. Deus, através dele, revelou a palavra para nós. Quem foi este homem? William Marion Branham. Ele já morreu. Nós vamos pedir a ele alguma coisa? Não. Mas o legado, a mensagem que ele deixou, o testemunho que ele deixou, sua vida de fé, nos influencia a querer viver uma vida desta forma também, porque ele foi um homem de Deus que viveu uma vida de santidade, uma vida de fé. Então este homem de Deus vai nos influenciar para a eternidade, mesmo depois de ter morrido. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o seu legado que ele deixou, a palavra que ele deixou, o exemplo de fé que ele deixou para nós, vai nos influenciar para a eternidade. Bem como também Satanás tem os seus, e aqueles que já morreram, que vai influenciar também as pessoas à perdição, à quinta dimensão. Mais à frente eu vou citar aqui o Elvis Presley, porque ele é uma alma em prisão que já morreu, está na quinta dimensão. Ele vai puxar pessoas para lá através do seu legado e da sua influência que ele deixou, vai puxar pessoas para o inferno. Assim como o apóstolo Paulo, João, William Branham, que estão na sexta dimensão, no paraíso, salvo, também o seu legado, a sua vida de testemunho de fé, vai puxar pessoas para lá. Nós estamos sendo puxados para lá justamente por esses exemplos que Deus deixou na terra, que nós queremos seguir o seu legado. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Me imite. Imite a minha vida de fé, a minha vida com Deus, que você estará imitando Cristo. Então, esta é uma influência maravilhosa. Mas quantos querem esta influência? Então, nós vamos explicar passo a passo aqui. Deus, os anjos e os santos, vamos explicar Satanás, os demônios e as almas em prisão, um por um. Mas agora ficamos nesta parte aqui. Irmão Fabrício. Perfeito, perfeito, pastor. Muito aberto, né? Muito esclarecedor. Claro, é isso, as pessoas não entendem, né? Porque aqui uma artista, uma vulgar aí, uma dessas artistas da televisão, me lembro como se fosse hoje, quando eu era mais jovem. Sou jovem. É jovem. Não tem nem 40, né? Se eu também tenho nem 40, tenho uns 40 anos. Então me lembro que quando música mundana apareceu no tal do Tchan, me lembro que como fosse hoje, eu era bem pequeno, na década de 90, apareceu esse tal do Tchan, que umas rebolando, né? Com as roupas sumárias, vulgar. No outro dia, elas não precisaram dizer, olha, façam como nós estamos fazendo, não, faça como eu faço, olha, tire a roupa e saia rebolando, não. Elas não precisaram nem dizer isso. Elas simplesmente usaram o meio de comunicação e saíram rebolando e não sei o que, do tchan. Quando foi no outro dia, as jovens estavam tudo seguindo-as. Olha a influência maligna que traz um artista,
uma novela suja, um filme pornográfico desses, traz influências terríveis para uma criança, para um adolescente. Daqui a pouco você não sabe por que aquele espírito pegou ela, por que ela está fazendo aquilo, na verdade, por que ela está respondona, por que ela está ruim na escola, por que ela não respeita os mais velhos, porque está sendo influenciada por esses artistas que são endemoniados. Endemoniados. Nós sabemos onde nós colocamos os olhos, nós vemos demônios manifestados. Tomando o lado de Cristo, olha, como é bom você ser influenciado por homens de Deus, homens de oração, homens de fidelidade à palavra, porque você vai ser influenciado corretamente. As amizades é uma coisa que a gente tem que saber escolher, né, pastor Gutenberg? Sabe, uma má amizade leva aqueles que não vigiam, né, para a derrota. Me lembro, você também, irmão? Eu me lembro, eu era jovem, e aí eu morava numa favela, daqui da região, da cidade de Souza, favela. E aí eu tinha chegado há pouco tempo da zona rural, criança, inocente, chega numa favela, o que é que ele se depara? Com uma influência, uma série de influências erradas, chama você para droga, vai, não, Fabrício, fumar um beck, um baseado, disse, não, pai, não sei nem o que é isso, não, vamos, olha a influência, eles convidam você, isso é o problema, eles realmente, sabe, se você não tiver uma coisa assim de Deus, uma proteção divina, cai com uma facilidade, e para sair depois? O problema não é nem entrar, o problema não é nem a primeira, o problema é sair, depois que entrou nessa influência demoníaca das drogas, da pornografia, da prostituição, muita gente está lamentando e não pode sair mais, porque deixou de ouvir as influências de Deus. Bíblia, ninguém quer mais ler Bíblia, ninguém quer mais assistir um culto, ninguém quer mais chamar para oração, ninguém vai. Aquele irmãozinho ali é um crente, ele fala logo assim, né, fala com desprezo, com um desprezo mesmo, porque o nome de Cristo é desprezado, é ridicularizado. Eu me lembro quando me converti, acabou as amizades, quer dizer, aquelas influências negativas, porque é assim mesmo que nós temos que fazer, cortar isso, porque se não cortar isso, vai acarretar prejuízo para a vida das pessoas, vai prejuízo terrível, as pessoas estão aí lamentando, os drogados, você não pode sair para evangelizar, pastor, sem encontrar a droga ali. Vou sair evangelizando nas casas das pessoas, encontro pessoas drogadas, viciadas na cachaça, você chega para ajudar e elas estão numa condição tão triste, tão terrível, que não tem força. Você diz, mas você tem como sair, rapaz, disso aí? Deus te ajuda, Deus pode te ajudar, Deus já te ajudou, levante-se. E eles estão como aqui, sabe, sem entender, porque religião é uma desgraça, já passou ali e já fez seus, sei lá, o que foi, ludibriou a coisa das pessoas, as pessoas foram para a denominação, mas daqui a pouco estão na droga de novo, na cachaça, como eu vi outras pessoas, mas até a igreja já foi, mas já voltou para a cachaça. Quer dizer, uma religião falsa leva você, uma influência apenas de religiosidade. Se aquela pessoa tivesse nascido de novo, mas como é que vai levar para nascer de novo se lá ele não nasce de novo? Nunca, não é onde a palavra está sendo pregada. Então não pode nascer de novo para sair realmente da cachaça. Então é assim, pastor, que eu vejo a situação do mundo, as influências estão aí. Claro que o diabo usa muito mais, né, o seu poderio, porque as armas do diabo, ele usa a tecnologia muito mais, embora seja isso aqui, nós estamos usando, Deus criou isso aqui, a internet, a lei, né, a lei da internet, a lei da televisão, foi Deus que criou, não foi o diabo. Mas o diabo e as pessoas cedem muito mais para o diabo para propagar a mentira, o engano. E isso está levando milhares de pessoas ao engano, ao erro. Mas que tal nós, os cristãos, usássemos isso para influenciar as pessoas para aceitar Cristo? Eu sei que eu vejo alguns aí, nós não somos de debate, é difícil, né? Pregar o evangelho debatendo, nós não queremos isso, queremos ajudar as pessoas. Não queremos influenciar ninguém a debater, a brigar, a discutir, internet, tenho visto muito isso. Estamos aqui influenciando as pessoas a aceitar Jesus Cristo, a mudar de vida, assim como Deus mudou a minha vida e mudou a vida do pastor Gutenberg. Pode mudar a sua também, irmão. Não é religião. Deus quer mudar a sua vida, não de religião. Pode prosseguir, pastor. Louvado seja Deus. Esse negócio da influência de amizades, assim. Aqueles rabinos ortodoxos antigos, bem antigos,
Ele tinha um filho, um rabino tinha um filho. E esse filho começou a... Você sabe que eles criam os filhos ensinando a Torá, né, a lei de Moisés, ali, tudo certo, tudo correto ali. Aquele filho tomou uma amizade errada com uma pessoa lá do mundo e tal. E disse, não, pai, mas ele é gente boa. O pai chegou para ele e disse assim, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Se em 30 dias você não trouxer esse rapaz para a nossa crença, em 30 dias ele vai levar para onde ele está. Isso. E foi dito e feito. Porque assim, as más conversações, já disse, corrompem os bons costumes. As más companhias. Você pode ter o bom costume como for. Você pode nascer, criado em um lar que te ensinou a verdade, que te ensinou a Bíblia, ensinou os princípios divinos. Mas se você tomar uma má influência, uma má amizade, ela vai corromper os seus bons costumes. Não tem como. Isso é Bíblia. E a Bíblia ela tem que se cumprir. Ou você traz aquela pessoa para o lado de cá, ou aquela pessoa vai te levar para o lado de lá. E se você vê que aquela pessoa vai te levar para o lado de lá, corta a influência. Corta a amizade. Porque uma amizade que não me leva para Deus, eu não quero essa amizade. Para quê? Isso. O que isso vai trazer de bom para mim? Eu quero uma amizade que me ponha para frente, que me leve para Deus, que me leve para a eternidade, que me influencie para o bem. Agora, uma amizade que me influencia para o mal, para me tirar do caminho certo, para me levar à perdição, eu não quero essa amizade, eu não quero em hipótese nenhuma. Então nós vamos explicar aqui, passo a passo, as duas trindades, para a gente ver as influências, como é que está no mundo, e como Satanás influencia, e através da própria religião. Porque só existe pastores de Deus, o que não for de Deus é do diabo. O que não for de Deus, pode o mundo estar cheio de pastores e de padres. Mas não sendo de Deus, é do diabo, vai influenciar as pessoas à perdição. Eu costumo dizer, quem engana mais, o cavalo branco ou o cavalo vermelho lá no Ciro? O cavalo branco, velho. O cavalo branco é o único que sai vencendo para vencer, porque ele aparenta ser bonzinho. Ele vem com traje de justiça, branco. Quem engana mais? Um homem que está ali na droga ou um pastor vestido num paletó e numa gravata trazendo uma doutrina falsa? Um pastor. Mas disfarçado de anjo de luz. Satanás se disfarça em anjo de luz. Então quem engana mais é isto. O engano ele sempre vem disfarçado para levar as pessoas a serem enganadas e pensar que aquilo é verdadeiro, mas aquilo é falso. Mas veja só, vamos aqui. Olha só. Na Trindade de Deus, Deus em primeiro lugar, Deus é quem influencia tudo. Então Deus é Espírito, o Espírito Santo é o próprio Deus, e o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Esta é a coisa que Deus faz. Olha só. Ele nos guia em toda verdade. Eu nem coloquei na tela aqui, deixa eu colocar aqui na tela para apresentar aqui para o povo. Pensei que estava na tela, eu estava lendo aqui e não estava. Olha só. Então veja só, o versículo que eu quero deixar aqui é este. Olha. Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado é incredulidade. Deus nos convence de que o pecado vai nos levar à ruína, à perdição, e nós precisamos mudar de vida e deixar o pecado, começar a crer nele, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, e ele nos guia em toda verdade. Quando eu falo aqui o Espírito Santo é o próprio Deus, em outra manifestação, para que as pessoas que estão assistindo consigam captar. Vai nos guiar em toda a verdade. Lembre-se de uma coisa, o diabo é mentiroso e pai da mentira. A mentira, ela procede de quem? Do diabo. A verdade, ela procede de quem? Deus, porque Deus nos guia em toda a verdade. Não é parte da verdade, é em toda a verdade. Então esta influência divina em nossas vidas vai nos conduzir e nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo.
vai fazer com que a nossa mente seja renovada e transformada pelo entendimento. Ou seja, a partir do momento que eu descubro que isso aqui é errado, eu vou ter uma mente transformada e não vou mais praticar. Porque a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. A partir do momento que eu vou conhecendo o que é o certo, eu devo ser transformado por aquilo e começar a praticar aquilo. E esta influência que faz com que você faça isto, vem de Deus. Porque o diabo vai te influenciar para o caminho errado, para a perdição. E como você falou aí, nós estamos aqui agora, na internet, usando um instrumento de quarta dimensão. A quarta dimensão lá em cima foi Deus que criou. Os homens colocaram o satélite lá para projetar essas imagens aqui na Terra. Só que o que Satanás fez? Ele se aproveitou de uma lei criada por Deus. Então, bota essa imagem, as imagens captadas lá em cima são projetadas aqui na Terra. Como a nossa imagem está sendo projetada aqui agora. Mas nós estamos sobre uma influência divina para influenciar outros à eternidade. Mas agora me diga uma coisa, milhões e milhões de programas estão sendo feitos agora com influências malignas para levar as pessoas à perdição. Irmão Fabrício. Só confirmando o que o senhor está falando aí, né? O mundo o diabo tem tongado muito terreno com isso, né? A internet é um campo muito grande, é uma coisa que, se for usada para o correto, é maravilhoso, né? Muita gente chega ao ponto de... Me lembro como se fosse hoje, a televisão. Você lembra da televisão? As igrejas diziam, não, a televisão é do diabo. A televisão é do diabo? Não, o aparelho não. O DVD é do diabo. Não é o DVD, nem a televisão, o aparelho. Do diabo é a maioria da programação do diabo. A programação que se passa na televisão, por que eu não tenho televisão? Eu não tenho televisão hoje. Por quê? Por que eu vou ver uma televisão hoje, pastor? O que nós temos de olhar numa televisão hoje? Eu praticamente não tenho nada para olhar na televisão aqui, porque vou ver o quê? A Globo? Vou ver o quê? O SBT? A Record passando mentiras? Deturpando? Você vai ver a Record, em nome de Deus, ensinando todo tipo de aberração. Você está ali, uma TV que se diz foi comprada para pregar o evangelho, hoje está pior do que a Globo, ou pior do que qualquer outra aí, com filmes pornográficos, e ainda mais fazendo filmes de Deus, e naquela condição, sabe, encenando cenas de sexo e tudo aquilo, aquelas mulheres seminuas. Então é o que acontece, é o mundo, né? É o mundo que se diz servir a Deus, é o mundo, né, que se diz servir a Deus, está nessa condição. Então não tem o que ver, mas é a programação, por exemplo, a internet. A internet você tem o poder de interagir com ela, a televisão você não tem como mudar, você muda de canal, mas é aquela programação, não é, pastor? É a programação da TV. Aqui não, aqui o ser humano, sabe, você muda de canal, muda de rapidamente, com um toque no teclado, já muda ali, e também isso por um lado é muito bom, mas pelo outro lado as pessoas estão como que loucas, né? Estão loucas por isso, ficou uma influência tão... O celular tem uma influência muito forte, muito poderoso, que as pessoas estão saindo da televisão vindo para o celular. Não é? Mas não é o celular, o aparelho aqui. É maravilhoso o celular, eu posso ligar com ele, eu posso ver vídeos, posso fazer esse trabalho aqui. Mas, terminando isso aqui, não é, pastor? A gente pode entrar aí nos Facebook da vida e ainda que a gente vai encontrar outro programa desse. Raramente. Eles mesmos não compartilham isso aqui, porque o diabo está no controle de tudo. Mas Deus não está preocupado. Vai chegar a mensagem ao eleito. E isso vejo como também aquela passagem da Bíblia que diz que o evangelho seria pregado até os confins da terra. Então chegaria o fim. Olha, eu não posso ir nos confins da terra. O senhor não pode, mas a nossa voz está indo. Então o evangelho está indo. A mensagem está se cumprindo. A palavra de Deus vai se cumprir. Está vendo como Deus é perfeito? Ele sabe que as coisas irão se encaixar e vai se encaixando e puf, chega ali numa coisa de acontecer dentro dos nossos olhos. É isso que nós temos que fazer. Não é o aparelho, é saber a programação. Uma programação sadia, uma live sadia,
um pastor que crê na Bíblia, até para você poder escutar algum pastor desse aí, você sabe se ele crê na Bíblia. Porque ele pode estar ensinando você, meu irmão, minha irmã, uma mentira. Uma mentira e você ser influenciado por isso. Muita gente está aí louca, toda a mente perturbada, porque ouviu um pastor dizendo uma coisa que não é certo, mas ele, de alguma maneira, aquilo enroscou na mente dele. Daqui a pouco ele saiu, desvaneceu a fé, daqui a pouco já está crendo tanta heresia que você não pode mais ajudar a pessoa. Por quê? Usou uma coisa que se você usar bem, é uma bênção, mas a influência maligna está muito mais aí. Precisa de você ter uma percepção profética, um discernimento espiritual muito grande. O que está precisando nas pessoas, pastor Gutenberg, é um dom do Espírito que dá para a igreja, é para nós, chamado discernimento de espíritos. Não é? É um dos dons que você sabe que aquela pessoa é de Deus ou não. Porque se você não tiver esse dom de Deus, dado por Deus, para discernir que espírito é aquele, as pessoas, olha, como diz o profeta, engole a isca com anzol e tudo, daqui a pouco vira presa na boca do diabo, nas mãos de Satanás. E aí a palavra não pode mais falar com ele, e ele já morreu. Muita gente está nessa condição aí. Pregadores diversos usando o Facebook, usando esse mecanismo aqui, para dizer uma mentira, para dizer que salvação é pelas boas obras, e tanta da coisa errada aí, que o sangue nos salva, que é o mesmo espírito, que é pior ainda, esse espírito terrível. Você não pode dizer uma coisa de sangue nos salva, meu amigo. Meu Deus do céu, isso é heresia, tamanho do universo. Mas aí também está acusando, aí é desse jeito, é espíritos errados, que influenciam a mente das pessoas de uma maneira tão sutil, pastor, que eles pensam que está certo. Você não pode chegar para um pregador que crê em doutrina falsa mais e dizer, olha, irmão, isso está errado. Eles estão com a mente cauterizada, e o diabo é muito sutil. E você não tiver um discernimento, tiver o Espírito Santo, porque foi para isso que é o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade, em toda a verdade. Não é em parte da Bíblia, é em toda. 99,9% ainda não é 100%. Olha o quanto isso é terrível. 99,9% ainda não é 100%. O diabo vai enganar aí. 100% só Deus. E só quem tem o Espírito Santo não deixa que a palavra de Deus seja adulterada em nada. Em uma miligrama, um cristão não deixa que a palavra seja deturpada. É isso que faz com que o Espírito Santo possa vir nos influenciar, você ficar com a Bíblia. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa está ouvindo um negócio parecido, muito parecido com a verdade, mas alguém está dizendo, alguma coisa está dizendo no seu coração, mas isso aí não está correto. Isso aí não está encaixando. Parece muito bonito o quadro, mas alguma coisa está me dizendo que isso aí não está certo. É esse Espírito Santo que quem o tem sabe discernir. E Deus vai mostrando, sabe, muitas coisas, e a gente ora e Deus no outro dia está daqui, ó, para você. Abre diante dos seus olhos e diz, meu Deus, olha como Deus é maravilhoso. Quando você pede sabedoria, a revelação da sua palavra, Ele vai te proporcionar essa oportunidade de você ficar com a palavra. Agora, Ele não vai abrir tua cabeça e colocar aí dentro da sua cabeça, não. Você precisa abrir o teu coração e receber de bom grado a mensagem de Deus. Pode conseguir, pastor. Perfeito, perfeito. Nós vamos falar aqui sobre a influência dos santos sobre a vida de uma pessoa. Então, você vai ver que o seguinte, que... Olha só, os santos, quando a gente fala em santos, aqueles que estão assistindo, que às vezes católicos assistem também, para que eles compreendam, não é o que a Igreja Católica ensina, um santo ali que você vai pedir algo a ele. Não. A palavra santo quer dizer separado para o serviço de Deus. Todo homem que é separado, colocado à parte para o serviço divino, ele é um santo. A Bíblia nos ensina em Hebreus assim, que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O William Branham falou que essa grande nuvem de testemunha são justamente aqueles santos que já morreram, que já partiram. Então nós temos assim, Pedro, Paulo, João, André, Tiago, todos eles os apóstolos e homens de Deus que viveram ao longo das eras. Esta é a grande nuvem de testemunha que faz com que, quando eu e você
irmão Fabrício, estivermos passando por uma dificuldade, nós lembrarmos deles, o legado de fé que eles deixaram, como eles conseguiram superar os problemas, as dificuldades, colocando Deus em sua vida, colocando Deus em primeiro lugar. Então, esses homens deixaram um legado de fé muito grande. Então, eles são essa nuvem que nos traz uma atmosfera maravilhosa quando a gente começa a lembrar do que eles fizeram, como Deus a usaram poderosamente. Você vê que esse negócio de nuvem, de atmosfera, é tão tremendo, porque se eu e você, começamos a falar sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, começa a surgir uma atmosfera maravilhosa, porque eles justamente deixaram aquele legado maravilhoso. Quando eu era pequeno, que as pessoas contavam histórias sobre mal-assombro, sobre isso, sobre aquilo, eu ia dormir ali pensando. Por quê? Porque aquilo gera uma atmosfera ruim. Você fala aquelas coisas ruins, aquilo gera uma atmosfera ruim para você. Gera uma nuvem, assim, uma atmosfera pesada ali, que você vai dormir pensando. Então, quando você está falando de homens de Deus, de legado de fé, de homens que viveram uma vida pura, santa, separada para Deus, então, isto faz com que isto te impulsiona para frente. Isto é a nuvem de testemunha que nos desembaraça do pecado, que tão de perto nos rodeia. E olha que o pecado se tornou tão normal na vida das pessoas, e ele está tão perto de nós nesta era, que nós devemos sempre estar lembrando do que Deus fez na vida desses homens e como eles influenciam a gente hoje para a eternidade. Então, deixa eu colocar aqui só o próximo aqui para eu exemplificar isso aqui, exemplificar mais claro. Olha só. Eu vou só pôr aqui para que eu possa exemplificar. Deixa eu colocar o compartilhamento aqui de novo. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Pronto, eu coloco duas fotos aqui. Eu coloco uma foto sua porque eu estou vendo um santo vivo, uma pessoa separada para o serviço de Deus, que agora está fazendo o serviço de Deus agora, que está influenciando outros para a eternidade. Um santo vivo. Eu coloco uma pessoa que já morreu aqui, o nosso profeta William Marion Branham. Um homem que viveu um legado de fé, uma vida verdadeira para Deus, uma vida na presença de Deus, que hoje ele nos influencia com a sua mensagem que ele deixou. Ele partiu, nós não vamos pedir nada a ele, porque os mortos não podem fazer nada por nós. Para que as pessoas entendam o que nós estamos falando aqui, para que as pessoas compreendam bem. Mas o legado de fé, a vida com Deus, a vida de santidade e a mensagem que ele deixou, e como ele foi exemplo em todos os aspectos de sua vida, é uma nuvem de testemunha que faz a gente seguir em frente, confiando em Deus, esperando em Deus, na certeza que Deus nos dá a vitória, porque deu a vitória a ele, dá a vitória também a nós, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus dele é o Deus nosso que está aqui agora. Irmão Fabrício. É isso aí, muito perfeito colocação, pastor. Os santos, né, deixaram um legado. O profeta disse, né, que o cristão aqui, ele vive uma vida digna do evangelho, como que caminhando nessas pegadas da areia do tempo, né, deixando os passos para que outra pessoa, um peregrino, um perdido viajante, possa ver essas pegadas e também tomar o caminho do cristão, do salvo, do Filho de Deus, tomou o exemplo de vida. O que mais o cristão tem que deixar aqui é um exemplo de vida, de um pai fiel, de uma mãe fiel, de um pastor fiel, não é? De um cristão, de uma ovelha, de um homem de Deus. Mas a gente hoje é difícil, é difícil deixar, olhar para os exemplos dos nossos dias. Você vai olhar para os exemplos dos nossos dias. É tão raro ver homens de Deus hoje deixando exemplos. A maioria deixa exemplos funestos. E a maioria segue. Você sabe, pastor, que a maioria sabe que o errado influencia muito mais, não é? Porque ele é astucioso, ele é muito astuto, ele toma a dianteira, ele toma o lugar de Deus. E não é assim. Então ele influencia para ser seguidor dele. E isso é um problema.
Um homem de Deus não está influenciando as pessoas para ser seguidores dele, mas para serem seguidores de Jesus Cristo, do Deus eterno. Porque a própria continuação do versículo da Bíblia aí, pastor, é olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Paulo, se você continuar, é isso que ele está dizendo aí depois, né? Olhando para Jesus. Essas influências, aqueles homens de Deus, Pedro, Paulo, João, disse, olha, não olhe para nós não. Nós estamos te levando para servir a Cristo, porque ele é o centro, ele é o Todo-Poderoso, ele é a razão da nossa existência. Nele vivemos, nele existimos, né? Nele vencemos o mundo, o pecado, nele em Cristo. Então, é isso, eu até fico meio que modesta parte aí, né? Comparou com o profeta aí, eu fico assim, mas... Não foi uma comparação, mas mostrando que você é um santo. É um santo aqui vivo. É um santo vivo. Né? Porque a gente sabe que ele foi o mensageiro, o homem usado que Deus usou por Deus. Isso. Apenas como um servo, né? Um exemplo. Isso. Então é isso. O profeta de Deus mostrou isso, né? A grandeza do ministério profético, né? E de um verdadeiro ministério pastoral. O ministério pastoral também é a mesma coisa do ministério profético, vindicado por Deus, que está levando as pessoas a se agarrarem a Cristo, né? Está sempre levando as pessoas para crer no Evangelho, em Cristo Jesus. Porque, irmão, pastor, se a gente pensar que nós somos alguma coisa, né? E levar as pessoas, o pastor Gutenberg, amém, é um homem abençoado, é um homem de Deus, amém, louvado seja Deus. Mas chega ao ponto de alguns aí quererem dizer, é mesmo, eu sou bom mesmo. Aí daí cai na derrota. Aí, tá vendo? Muitos aí dizem, então eu sou bom mesmo, eu sou o bichão mesmo. Daqui a pouco tá aí com 2, 3 mulheres. E o cristão diz, espera aí, eu sei que eu sou um filho de Deus, sei as lutas que enfrentamos, né, pastor? Mombrana tinha lutas, muitas lutas, Pedro tinha lutas, Elias tinha lutas e problemas, mas Cristo é o centro, é ele que influencia a vida de um cristão, é esse Deus maravilhoso que está aqui, está com o Senhor, está conosco, nos influenciando, nos ajudando, nos impulsionando a vencer o pecado, a vencer a idolatria, a vencer as falsas doutrinas, a ter coragem, pastor, porque, vou dizer com o senhor, um homem sem Deus, ele não tem coragem para enfrentar nada. Ele acha que tudo é normal, que é assim mesmo, é assim mesmo, o pastor tá enrolando, mas é assim mesmo, sabe? É assim mesmo, não diga nada não, fica caladinho. Ei, para aí, não fala nada não, rapaz. Você vai... Meu irmão, quem tem Deus, influência de Deus, ele sabe, ele fica... Quando ele tá errado, ele se levanta mesmo e diz, está errado. Elias disse isso lá atrás, Eliseu fez a mesma coisa, e hoje o homem de Deus diz a mesma coisa, está errado, para com isso. Porque o diabo odeia ser desmascarado, sabe, pastor? Uma coisa que o diabo odeia é dizer assim, ó, Satanás, isso é você. É você, Satanás, que está influenciando essa vida. Saia daí. Deus te esconjura. Aí ele, vai embora. Mas se a pessoa sabe, é assim mesmo, o mundo aí é assim, a família, a vizinha faz isso, a filha da vizinha também a minha, então... Não tem problema não tem? Meu irmão, o Filho de Deus é zeloso, é cuidadoso. Mas esses pastores maricas dá mensagem. Não quer, porque é difícil a gente não querer tocar nisso. Mas a gente está combatendo o espíritos errados, não pessoas, como o senhor disse. Mas o diabo não quer ser combatido. Ele não quer ser combatido. E aí fica querendo, sabe, não sei o quê. Mas quando ele tem as oportunidades deles, eles vêm com as suas misérias e querem enfiar na goela do povo. Esses mesmos que dizem, não pode falar nada, não. Mas é os primeiros, que quando creem em mentiras e doutrinas falsas, é o primeiro a querer colocar os seus pensamentos na cabeça do povo. Por isso que é melhor deixar Deus colocar no teu coração a palavra de Deus, ou um desses mercenários colocar uma mentira no teu coração. Então, está aí diante de nós, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida para que vivais. É o que Deus nos chama nessa oportunidade.
Perfeito, perfeito. E aí a gente vai lembrar o seguinte, esses pastores que estão ensinando aí que salvação por obras, isso é falso, isso é enganador, está sendo usado pelo maligno. Pastores que estão ensinando que sangue não salva, também está sendo usado pelo maligno, influência errada. É uma Pastores coisa... que estão dizendo que o William Branham terminou rico, querendo sugar o dinheiro das pessoas, também é uma influência errada. Isso, é errada. Uma influência uma mentira. Totalmente maligna. É uma influência maligna. E quer levar isso, das pessoas. Quer levar pastor isso para a cabeça do povo, quer levar para o povo a crer nisso. Quer levar para o povo crer nisso. Quer que o povo creia numa mentira dessa, que o profeta era rico, o profeta era milionário. Meu Deus do céu, o homem dizendo, e ele mostrou. Quando se coloca um dinheiro na associação, não é dele, não é herança, não. É da igreja. Ele tinha aqueles 3 milhões, como houve aquela denúncia da irmã Sara, né? Aqui é outro assunto. A gente pode até, outro dia, sei lá, se Deus permitir. Outro dia falar falar sobre isso, né? Mas eles tomam como ele não era. Irmão Branham não tinha riquezas, não tinha. Agora vamos desmentir o que o profeta disse? Aí é para poder defender o quê? Os mercenários, os balaões dos nossos dias, porque, pastor, pensa num complôzinho bacana esse povo criaram, viu? Sabe, eles pensam que vão passar impune, é como se tivesse imunidade, né? Eles têm imunidade? Não, nós não temos imunidade. Como pregador, nós não temos imunidade. Nós temos que ficar certo com Deus, porque se é os primeiros que devem, porque a Bíblia diz assim, corrija-os publicamente, a Bíblia diz, chame-os a atenção publicamente, para que eles se envergonhem e não façam mais. É duro dizer isso, mas é o que a Bíblia diz, para que eles se envergonhem. Então, irmão, é coisa desse jeito. É desse jeito. O diabo não quer ser desmascarado, não quer ser chamado a atenção, não, porque o diabo quer enganar, quer levar para o inferno, quer levar para o lago de fogo. E ele não quer ir, ele sabe que vai para lá. O diabo é o único ser que já está julgado e condenado, esse espírito das trevas, Satanás, sabe que está julgado e condenado. Mas ele não quer ir só para o inferno, mas ele vai para o inferno, ele vai para o lago de fogo, mas ele quer levar mais alguém com ele. Então você, meu irmão, não vá nas ideias do diabo, não. Fique com a palavra. Senão você vai se deparar num dia desse, lá nos braços do diabo, no colo de Satanás, no lago de fogo. E aí, meu amigo, pranto e ranger de dentes. Eu vou só compartilhar essa tela aqui, já que nós estamos falando, só um pouquinho aqui para que as pessoas entendam, porque isso é uma influência maligna de dizer que este homem terminou numa vida rica. Ele diz assim pra gente assim: eu apenas recebo um salário de cerca de $73 por semana, quando eles tiram as coisas que são necessárias, como para os impostos e assim por diante. E todo o dinheiro que sobra simplesmente vai para a obra do evangelho. Eu não toco nele. Olha só, certo? Como é claramente. Então, nós estamos aqui para mostrar essa influência maligna sobre esses pastores que ficaram ricos através de dízimos e agora querem dizer que o irmão Branham era rico. Mas isso é uma mentira. E quem estiver falando isso é uma lorota, não crê nisto. Este pastor está sob a influência do maligno. Só para deixar isso aqui claro, para que as pessoas entendam. Mas veja só, eu creio que não vai dar tempo de terminar a trindade do diabo, mas nós vamos terminar a trindade de Deus aqui, falando o último agora sobre os anjos. Os anjos. Se não der tempo a gente terminar, a gente termina na próxima semana. Mas é assim, eu vou puxar aqui, só um minuto aqui. Então nós vamos o seguinte, olha só. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu colocar aqui o slide para que você entenda. O slide. Os anjos são o quê? São espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vou colocar aqui na tela para você entender perfeitamente. Louvado seja Deus. Você que está aí do outro lado, vamos aprendendo aqui passo a passo. Amém. Olha só. Pronto, o que são anjos? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Amém. Observe só comigo. Eu vou concluir aqui com um parágrafo que o profeta diz pra gente. Ele diz assim pra gente, olha. Bem, o que é um anjo? Um mensageiro. Pegue o dicionário e encontre o que é um anjo significa. O que é um anjo significa?
Alguns deles mensageiros celestiais, alguns deles mensageiros terreais, que Deus habita nos seus mensageiros terreais. E aqueles mensageiros, anjos do Senhor, mensageiros para você, e eles estão parados lá com suas mãos estendidas para obedecer o que Deus diz. Coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha só, eu quero destacar aqui para vocês o seguinte, que existe anjos com asas. Quando Deus vai fazer algo na terra, Ele vai trazer uma mensagem. Por exemplo, o nascimento de Jesus. Gabriel veio para anunciar. Lá com Daniel, Miguel veio para batalhar. O nascimento de João Batista, você tem ali Gabriel vindo para anunciar. Isso é um ministro, um ministro de Deus vindo para trazer esta mensagem de Deus. Ele é um espírito ministrador a favor, trazendo uma mensagem divina a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos não pregam o evangelho. Quem prega o evangelho são anjos sem asas. Sem asas, né? Isso, porque existe os anjos de asas, que funcionam como mensageiro, e os anjos sem asas, que nós estamos fazendo o papel deles aqui agora, influenciado por Deus, porque tudo vem de Deus. Você sempre vai dar a glória a Deus. Em tudo você tem que dar a glória a Deus. A glória a Deus. Nunca olhe para um homem, olhe sempre para Cristo, como completou o versículo de Hebreus, você completou. Isso. Olhando para Cristo, quem é o autor e consumador, quem é que inicia e quem consome, finaliza tudo? Cristo. Ele tanto é o principiador, o profeta falou, como aquele que finaliza. Então você vai ver no início, Cristo, no final, Cristo. Olhe somente para Cristo. É para Ele que você tem que olhar. Agora esse Deus usa anjos sem asas também. Homens usados por Deus para trazer uma mensagem divina para o teu coração, para te influenciar para a eternidade. Esses anjos sem asa, eles defendem a palavra. Esses homens de Deus defendem a palavra com todas as forças. Diz que ao redor do trono existem 4 seres viventes. O profeta falou, aqueles são querubins, tanto no céu, defendendo o trono de Deus, como na terra, aqueles que defendem a palavra, defendem Cristo, defendem o evangelho completo. Eles estão aqui na terra também com esta unção para poder pregar esta verdade e defender a palavra. Aconteça o que acontecer, esses anjos sem asas vão defender a palavra. A palavra. Aí, eu vou concluir aqui que o profeta diz para nós assim. Ele disse, se chegarmos a entender que ao nosso redor estão esses personagens celestiais, os quais velam nossa conduta e talvez nossos pensamentos, não há dúvida que isto teria um efeito tremendo em nossas vidas. O Salmo 34:7 diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O profeta disse na mensagem, um anjo enviado de Deus. Aí aqui o profeta joga um princípio tremendo nessa mensagem, o dia da vitória. Ele diz assim, nunca vi na Bíblia um anjo chamado ela. Isto foi ele. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Não ela. Não há tal coisa como um anjo sendo uma mulher. Nunca houve isto na Bíblia. E muito menos na igreja do Deus vivo. Não há tal coisa como uma mensageira, mulher. Um anjo é um mensageiro. Então Deus permite isto, pois a Bíblia diz, Adão foi formado primeiro e então Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada estava em transgressão. Vê, no entanto, ela disse, Paulo disse, eu não permito que a mulher ensine ou tenha autoridade, mas esteja em silêncio, como também diz a lei. Agora preste atenção aqui no que eu vou dizer agora, que é forte. Não existe anja, não existe. A representação que Deus tem no céu, Ele tem que projetar na terra. Olha como isso é perfeito. E agora, Fabrício, nós vamos dizer o seguinte. Não existe uma mulher pregadora, não existe uma mulher mensageira, não existe anja. Toda igreja que tiver sobre esta influência de uma mulher pregadora é satânica e diabólica e vai te levar à perdição. É forte, mas é a verdade. É verdade. E um anjo sem asa está aqui para te dizer a verdade. Doa em quem doer, custe o que custar. Esta é a nossa missão aqui na Terra. Nós não estamos aqui para te afrontar ou para combater você, não. Mas para te ajudar com a verdade.
Porque as pessoas às vezes pensam que a gente fala isto querendo combater eles, ou querendo combater as mulheres. Não, mas para ajudar, porque sobre esta influência que você está, de anja, de mensageira, de pregadora, não existe esta representação no céu. E o que tem aqui na terra tem que estar representado primeiramente no céu. Lembra quando Moisés construiu o tabernáculo? Deus disse para ele, faça conforme o modelo que está... Visto no céu, né? Visto no céu. Que visto no céu. Então tem um modelo primeiro lá, para depois ser projetado aqui. Então não existe anja mulher. Se você estiver sob a influência de uma mulher pregadora, de uma mulher pregando, saia, corra desta igreja, porque isto é uma influência maligna para te levar à perdição. Irmão Fabrício. Que boas colocações, pastor, que boas colocações. Esses parágrafos da mensagem são, sabe, encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos falando, né? O problema é a influência. Depende de qual influência você está sendo dirigido, né? Porque isso realmente, pastor, olha, não tenha na terra, olha, vamos dizer isso aqui, ó, vou dizer isso aqui, e é verdade. Não existe uma só pessoa na Bíblia que não esteja sendo influenciada agora mesmo. Ou por Deus, pelos anjos, né? Ou os anjos e esses testemunhos, e aí os santos, essa nuvem de testemunhos dos santos, ou então influenciado por Satanás, pelos demônios e pelas essas almas que estão em prisão. Não tem como. Ah, não, vou ficar aqui neutro. Não sou de um nem de outro. Não sou crente, não sou incrédulo. Você é um incrédulo. Você é influenciado por Satanás, meu amigo. Portanto, mas saia disso. Você tem o direito de se libertar. Ah, eu estou aqui nas drogas, na igreja errada. Ah, eu sei que está errado isso. Uma mulher numa liderança, uma mulher pastora, a mulher, seja onde for, ela não é chamada para ser líder. Nem no lar, nem na igreja, muito menos. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ela não pode ser líder. Mas nós temos visto igreja por aí que a mulher, ela não prega no púlpito, sabe, pastor? Mas se deixar, ela dirige, sabe, e dirige mesmo, que a gente vê que não é homem, é o homem, é a mulher que está dirigindo. Coisa feia isso. Coisa que não é Bíblia. Então, nessa hora, meu irmão, minha irmã, e nós aqui, estamos sendo influenciados de alguma maneira. Ou por Deus, ou pelo diabo. Os incrédulos pelo diabo, os crentes, os cristãos, filhos de Deus, por Deus, porque amam a palavra. E qual é o sinal, né, pastor? Qual é o sinal de que você está sendo influenciado por Deus ou pelo diabo? Porque dá sinais. Porque há características disso. A gente pode até trazer isso, né, pastor? Sinais mostra uma pessoa que é influenciada por Deus. E os sinais e características daqueles que são influenciados pelo diabo. Um resumo, os que são influenciados por Deus amam a Deus, amam a palavra, gostam de santidade, amam ser como Ele é, como Deus é santo, como Deus é amoroso, como Deus é longânimo, como Deus é perfeito. Essa é a inclinação dele, é de ser como Ele, como Deus, como seu Pai. Agora, aqueles que são influenciados pelo diabo, eles gostam da mentira. Essas são as características, os sinais de quem é influenciado pelo diabo. Eles gostam de prostituição, eles gostam muito de dinheiro, vendem as almas por dinheiro, eles são apegados ao materialismo, eles são apegados à religião, eles gostam de serem chamados de doutores, isso e aquilo, serem ovacionados. É característica do diabo, sabe, querer a glória para si, ser queridos, quer o primeiro lugar na igreja, não quer servir. Então o problema é esse. Que sinais dão essas pessoas? Que sinais dão? Qual é a característica de quem é sinais de quem é influenciado por Deus e de quem é influenciado pelo diabo? A mente dele, do cristão, é Deus, é de ir para o céu, de ir no arrebatamento, de ter uma família abençoada, de ser fiel em tudo com Deus. O que é influenciado pelo diabo é o mais ou menos, sabe? É mais ou menos. Tanto faz estar aqui na igreja aqui, como estar naquela igreja, como estar na tua igreja. Não é tanto faz. Com Deus é sim, sim, não. Não é tanto faz. É a Bíblia ou nada.
Ah, não, mas irmão, sabe? Eu tenho que colocar um poste na cara. Ele não pode colocar um poste na cara, não? Isso não pode. E o cabelinho, as pontinhas? Só uma pontinha. Não pode, cristão não faz isso. Eu estava evangelizando para uma irmã, lá em São Gonçalo. E ela fazendo, eu passei na casa dela uma vez, 2 vezes, eu acho que é a 3ª vez já. E ela tá no tipo, ela começou, mas ela tá um tipo de tom assim, de brincadeira, mas pegando a coisa séria. Eu disse, irmã, não pode usar pó, esse negócio de pó na cara, isso é coisa daquelas pagãs lá das tribos que adoram Satanás. Você não é crente? O que você quer com pó? Deixe sua cara como Deus deixou, natural, e essa beleza natural que Deus quer que seja assim. Aí o cabelo, irmão. Meu amigo, você estava indo para o inferno. O que é que você quer? Que estava indo para o inferno. Tem direito, tem agora que botar obstáculo, botar bico, botar, como é que se diz, boneco? O ditado daqui, né? O ditado nosso aqui, né? Botar queixo. Não, você ia para o inferno. Deus cruzou o seu caminho, derramou o seu sangue para te salvar. Custou a vida do nosso Deus. Você quer agora botar obstáculo para ser salvo? Não. E a saia? Quanto mais comprida, melhor. Quiser deixar abaixo do joelho aí uns 2 palmos, melhor. Mas, irmão... Aí eu disse, eu vou trazer aqui uma cristã. Não vou... Claro que a gente fazendo isso, a pessoa diz, não sei o quê. Não, mas eu levei lá minha esposa, aí... É assim, a gente usa assim, ela não se pinta, não corta seu cabelo, usa uma roupa composta. É assim, ah, irmão, eu quero conhecer isso, eu quero mais. Volta aqui domingo? Vou voltar. Mas é assim, a gente não vamos querer ganhar as pessoas, dizer não, sem dizer a verdade. Porque lá na frente, ela vai, mas o senhor não disse a mim, pastor, ou pregador, seja quem for. Não, você não... É bom que diga logo. Já puxei o vídeo do irmão Brana, já sabe, aqui é o mensageiro. Esse é o mensageiro. Mas eu já conhecia esse homem. Ah, já conhecia? Olha como é boa a internet, né? As pessoas estão, olha lá, já via ele. E já vi essa mensagem, fundo clama ao fundo. Pois é, esse é o mensageiro de Deus. Ah, como Deus é bom, e os milagres, o povo quer um milagre, né? Mas o maior milagre, eu creio em milagres. Eu creio na cura divina, naquele dom de Deus. Agora o maior milagre é a vida, é se converter, é nascer de novo. Então as outras coisas virão a reboque, serão curados fisicamente, abençoados financeiramente. Isso tudo é do cristão. Mas, primeiramente, a alma. Vamos cuidar da alma em primeiro lugar, irmã. Ser batizado corretamente. Aí a outra lá já é uma meio que pregadora. Aí foi uma bafafá meio que esquentado, mas sem discutir, sabe? Mas falando sempre a verdade. Porque Deus não discute, mas Deus fala a verdade. Deus não vai querer colocar ninguém contra a parede. Deus só quer o bem das pessoas, né, pastor? Deus só quer o bem, ver aquela pessoa feliz, o lar abençoado, a família, o adolescente ali naquele lar, abençoado. Mas por que não vai para a igreja? Não, porque, sabe, foi para o mundo. Sabe por que não está na igreja? Porque lá não tem alimento. Essas igrejas não têm alimento, não tem poder de Deus, aí tem que formar jogral. Pastor, quando a igreja está fazendo isso, pode olhar, ela não tem o Espírito Santo nem de longe. O pastor é mais seco do que o deserto do Saara. Tem que estar fazendo isso para poder sustentar os homens. Vamos levar esse povo a receber o Espírito Santo. Eu quero ver qual vai ser o jogral, o passatempo, a amarelinha, brincadeira de bolada que eles vão fazer, inventar. Eles vão sair na rua querendo ganhar mais almas para Cristo. Verdade. Você vai ver que é uma igreja que tem que estar mexendo em jogral, não sei o quê, brincadeirinhas, e meu irmão, vamos levar esse povo a receber o Espírito Santo. Mas eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em que o povo traga dízimos e oferta para aqueles mansões. É até chato dizer isso, né? Que a gente é pregador, mas é a verdade. Nosso interesse não é dinheiro. Nosso interesse são almas. Cristo não tem interesse em dia de ninguém. Tem interesse nas almas das pessoas. E a obra ele faz. A obra ele vai fazer com que ela prospere. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Você não tem que pedir nada a ninguém. Deus é o dono da obra e ele tem como nos ajudar. Ele tem como prover todas as coisas. Mas vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos colocar Deus, ser influenciados por Deus, porque o resto vai ser tudo maravilhoso. O povo vai ser espiritual, as famílias serão espirituais, os jovens entusiasmados com o evangelho, jovem buscando prazeres, imitando o mundo, imitando aqueles
como é que é, os grêmios no colégio, né? Aqueles tipo, que me lembro que tinham aqui nos... É os tempos dos jogos estudantis, querem imitar aquilo, aquela besteirada, aquela cachorrada, aquela molecagem. Aquilo não é tipo de crente. Cristão, não, eu sou jovem. Enche do Espírito Santo, rapaz, que a coisa vai dar certo. Aí você vai sair ganhando almas, servindo a Deus, sendo Agora, olha lá, na escola não tem coragem de falar de Deus. A maioria deles não tem coragem de dizer, você que igreja, eu não sei não. Não fala, nunca falou da mensagem. Mas quando estão pulando, gritando, não sei o quê. Mas na escola, nega Cristo. Na escola não tem coragem de dizer que crê na mensagem do profeta Elias. Com medo de ser ridicularizado. Por quê? Não estão tão entusiasmados na igreja, no jogral? Chega na escola e confessa também Cristo, rapaz. Confessa, fala de Deus para tua amiga, para o teu amigo. Mas não fala. Que é isso? Que foi que levou essas coisas? Apenas ali um momento de descontrair e o povo não sai dali pior? Bom, se eu puder, eu não sou contra totalmente um momento entre irmãos ali, mas colocar ênfase nisso, dizer que isso é movimento de Deus, pelo amor de Deus, João. Pelo amor de Deus, isso é falta de espiritualidade. Vamos colocar a coisa em equilíbrio. Estão mais inclinados para essas coisas e acha que isso é mover de Deus. Se fosse um mover de Deus, não era só ali, era dali para frente. Mas você vai ver que a coisa não é contínua, a coisa não é... Tem que estar sempre empurrando, manivelando. Não tem que manivelar um filho de Deus. O filho de Deus é entusiasmado, é como aquela fonte que Bombanda falou, né? Estava jorrando do profundo lá da terra, como saindo. Ele disse, será que essa fonte é tão entusiasmada? Será que é porque alguém bebe dele, ou eu mesmo? Não, aí ela disse, é porque existe algo que me impulsiona, é isso que está no coração do cristão, é algo, uma vida, um magma, um poder eterno impulsionando o cristão. Aí sim, aí é bom ver jovem assim, jovem entusiasmado, jovem encorajado, servir a Deus, a ganhar almas, porque esse é o objetivo nosso, ganhar almas, influenciar pessoas a sair do mundo para vir para a luz, para Deus. Verdade. Perfeito, perfeito. Nós já estamos a 1h12, não vai dar tempo de terminar todo o assunto, mas vai ficar para a próxima. Nós vamos falar na próxima live sobre a trindade do diabo, né? Como o diabo influencia através das doutrinas falsas, das enfermidades e, vou só colocar aqui na tela, das enfermidades, das influências de atores, artistas, jogadores de futebol. Você tem, eu já tinha colocado aqui os jogadores de futebol, mas deixa para a próxima aqui para a gente mostrar depois. Jogadores de futebol, artistas, você tem. O diabo, ele vai influenciar pelas doutrinas falsas através da religião, de pastores, de padres, seja o que for, que esteja pregando uma doutrina falsa, vai te influenciar para o inferno. E aí você tem os seus demônios, que vai trazer enfermidade sobre as pessoas, juntamente com o diabo também. E os artistas, que são os influencers. Até chamam assim, as influências, mas hoje chama assim influencer. Influencer. Do YouTube. A pessoa não conhece nem a pessoa, não sabe qual é a vida dela, o que ela ali está ganhando dinheiro através daquilo. É como aquela mulher que falou assim, que estava passando uma condição financeira dura. O que é que ela fez? Foi tirar a roupa no YouTube para poder ganhar dinheiro. E agora está faturando milhões. Diz que era crente, né? Diz que era que tinha se convertido. Era, isto. Que convertido, então, que nada. Então veja só, agora está faturando tudo isso. Tudo isso são influências diabólicas para levar as pessoas à perdição. Para tirar o teu foco, porque o foco seria o quê? Cristo. Mas aí ele tira esse foco para colocar outra coisa, outro atrativo para você. E o pecado, ele é atrativo, pode ter certeza. Ele atrai, é atrativo demais, sabe? E não vem feio. E não vem feio, muito bonito. Só vem muito belo, com a aparência de piedade, uma aparência de coisa certa, mas o pecado não vem desmascarado, ele vem sempre camuflado. E as pessoas acham que é porque é Deus, acham que é Deus. Acha porque tá pulando, gritando, e
é Deus, por trás é um espírito errado. Daqui a pouco, porque é assim, pastor. Você vê que outro dia eu vi aquele Malafaia, tá, levando a igreja para a praia no período do carnaval para tocar pagode, samba, para poder não ganhar as almas para Cristo no ritmo do samba. Aí, tu sabe quando vai acabar esse povo? Do mesmo jeito. Porque não querem combater o errado, acham que não, brincadeirinha, negocinho. Aí vem carnaval, daqui a pouco vamos fazer vamos pra praia. Vamos pra praia porque vamos fazer o desfile dos crentes. Não demora não, meu amigo. Quem era a Assembleia de Deus? É porque esse povo não viram, mas quem era a Assembleia de Deus? Sabe quem era a Assembleia de Deus? Era um povo que realmente sabia o que era conservar os bons costumes, mas olha como eles estão. Malafaia levou lá pro estavam lá rebolando, pulando, dizendo, ganhamos para Cristo, né? Mas bom, faça como, daqui a pouco vamos fazer de maconheiros e de prostitutas, e ninguém tem que fazer isso, nós temos que ser padrão de Deus, luz, e levar as pessoas a conhecer este poder de Pentecostes. Aí sim. Porque ninguém vê isso lá, né, pastor? Ninguém vê isso lá na igreja de Pentecostes. Tinha isso, essas brincadeiras. Tinha isso lá. Ninguém é o padrão, né? Lá, não deixa. Se tivesse, tinha ficado registrado. Não tinha. O povo estava querendo o céu, arrebatamento. Não estava querendo ficar aqui dessas brincadeirinhas, não. Ah, mas tem que ajeitar os jovens, né? Vamos ajeitar os jovens? Vamos. Vamos levar eles a orarem. Vamos passar a noite. Receber o Espírito Santo. Vamos, sou o primeiro a ficar ao lado dos jovens, que eu gosto de ser jovem. Não tem mais perigo de perder, não. Se eles receberem o Espírito Santo, não tem mais perigo de perder eles, não. Não tem mais, não, mas tem um preço a pagar, pastor. O para receber o Espírito Santo tem um preço, e é jejum, é oração, é renúncia, tem um preço, é oração, tem um preço a se pagar, tem que ter um preço, tudo tem um preço, sabe? O preço para receber o Espírito Santo, olha, é vida no altar, é consagração, é deixar a molecagem, as brincadeirinhas, é ser ridicularizado. Muita gente não quer receber o Espírito Santo, tem medo do Espírito Santo, como o profeta disse. Não recebe o Espírito Santo porque tem medo, porque o Espírito Santo muitas vezes vai levar ele a dizer coisas, falar coisas que vai ser incompreendido, no meio da escola, essas escolas cheias de endemoniados, de professores endemoniados, de alunos endemoniados, e você ali tem que ter o Espírito Santo para se colocar ali no meio daquela classe e falar a verdade, e dizer isso está errado, mesmo que você fique sozinho no canto da parede, tem que ter o Espírito Santo. Leva esse jovenzinho que fica pulando aí, que joga, e bota ele ali, se ele vai influenciar ou vai ser influenciado por aquele bando de demônio. Faça o teste. Não leve as pessoas, pastor, os jovens principalmente, a receber o Espírito Santo para brinadeirinha. Em vez disso, levar para brincadeirinha e bota ele lá naquela classe lá. Quando terminar o ano, ele está mais mundano do que ele lá. Ele tá pior do que aqueles alunos. Se ele não tiver o Espírito Santo, tiver apenas esse jogar, esse pula-pula, essas brincadeirinhas sem futuro, que isso não vai levar a lugar nenhum, isso é coisa que isso passa. Passou, acabou-se, e aí? E aí, acabou. E aí agora? Bota ela lá agora, bota ela aquela ali no meio lá dos incrédulos. Ela fica, não, sabe, mãzinha, usa um batonzinho aí, mas tu tá tão esse beijo tão branco. Daqui a pouco ela tá usando um protetorzinho com cor. Eu já vi de muitas. Ah, não, um protetorzinho. E essa cor aí? O diabo é muito sagaz. É um protetor solar com cor. Ele tá pintando a carinha do mesmo jeitinho. E sabe quando é que você vai pro inferno? Com essa malandragem, que isso é malandragem do diabo. Isso é pensando que tá passando Deus para trás. Ah, Deus não tá vendo, não tá vendo? Sabe, Deus tá vendo. Daqui a pouco aparecem doenças, aparece todo tipo de problema, ninguém sabe o que é o problema. Aí você ora, e a cura não acontece. Aí vamos orar por mim. E a gente tá orando e quando tá acontecendo, vê como é que tá a vida. Para depois vir pedir oração para que Deus faça um milagre. E não bote a culpa no orador, não. A gente ora, a pessoa morre, o pastor orou por mim, eu morri. Eu orei, mas a pessoa não creu, a vida não quis consertar com Deus. Bom, o profeta disse, se eu orar por 500 e os 500 morrerem, eu vou continuar orando pelos 500. Crendo, porque Deus vai curar, Deus é curador. Mas muitas vezes não acontece,
Porque as pessoas não querem acertar a vida primeiramente com Deus. Coloca a vida com Deus, arrependa dos seus pecados. O profeta disse isso, olha, você vai vir aqui sem confessar seus pecados, o Espírito Santo vai revelar. Então primeiro acerte sua vida com Deus e venha e receba a sua cura. Mas aí os problemas acontecem, você não sabe de onde está vindo. Está vindo disso. E tem pastor que não tem nada não, sabe? Deixa eu contar, né? Porque deixa no meu bolso aqui, mano. o bolso estando cheio é o importante para eles. Só para terminar, diz assim, e esse salto, né, irmão, sabe? Essas irmãs que têm condições melhor, não quer usar uma sandalinha fraca, né? Eu olhei assim, eu disse, meu Deus, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Vamos encerrar, né, pastor? Depois não conversa mais. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre a trindade do diabo, né? Então vamos falar aí das doutrinas falsas, que o diabo influencia. Aí tem as enfermidades também, que é de quarta dimensão, do inimigo. Isso. E vamos falar sobre essas influências do YouTube aí, que chama influencer, né? Influencer. Do YouTube. Vazios. Que temos aí. Vazios. Vazios. Então nós vamos citar tudo isso aí, porque esse assunto é vasto e não dá pra gente terminar. Já estamos com 1h21 minutos, nossa live é 1 hora, nós já estamos com 1h21. As exceções. Isso, as exceções. Exceções, Fica para a próxima, acompanhe com a gente a trindade do diabo. O diabo também tem a sua trindade, assim como Deus tem. Nós já mostramos qual é a trindade de Deus. Deus, os anjos e os santos te influencia para a eternidade, para a glória, para o melhor. Te tira do pecado. Amém. E aí a trindade do diabo vai te influenciar para a perdição, para o inferno. Então acompanhe com a gente na próxima quinta-feira. Nós estaremos falando sobre a trindade do diabo detalhada. E Deus abençoe, uma boa noite a todos aqueles que nos acompanharam. Ora, a todos aqueles que nos acompanharam, Deus abençoe grandemente. E este vídeo também estará no YouTube para você assistir quando quiser. Aqueles que vão acompanhar pelo YouTube também, que Deus abençoe grandemente. Saiba que é um prazer para nós estar aqui pregando a palavra. Eu desejo uma boa noite a todos. Dê as suas considerações finais e concluo com a oração. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Sabe que nosso compromisso é com Deus. Não estamos aqui absolutamente para ferir sentimento de quem quer que seja. Mas como homens de Deus e por amar a sua alma, nós não podemos dizer a verdade. Porque quero você lá no céu. O pastor Gutenberg quer você lá no céu. Eu te quero ver lá no céu, como eu quero estar no céu, né, pastor? Nós queremos estar no céu ao lado dessas pessoas, ao lado de Paulo, ao lado de Filipe, ao lado de William Branham, que sempre combateu o pecado, sempre amando as pessoas, porque o amor é esse, o amor é corretivo, o amor não é passar a mão nas costas, alisar o pecado e aí massagear o ego, não é isso, meu irmão. Amor é este, que quando Deus estiver errado, ele vem e te ajuda, dizendo, saia disso, eu quero te ajudar. Saia do pecado, saia da incredulidade, saia dessas influências erradas, saia desse mundo, venha para os meus braços, aceite-me, disse o Senhor Jesus. Então, que você não nos considere melhor e nem mais santo do que vocês. Não, nós somos aqui cristãos, enfrentamos as mesmas lutas que você, os mesmos problemas que você está enfrentando agora, mas nós estamos na presença de Deus e estamos te chamando para ficar na presença de Deus. E eu sei que essas lutas e os teus problemas têm solução. Tem solução para o teu problema. Para essa tua doença, para a tua enfermidade, para a tua família, para o teu lar. Tem solução. Eu creio na solução que é Jesus Cristo. Então, seja sábio e sábia e deixa Deus entrar no teu coração, na tua casa nessa noite. No nome de Jesus Cristo, Shalom. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar. Pastor. Pai maravilhoso, tu és o curador, o libertador, o transformador. Qualquer unção maligna que esteja agora sobre esta vida e que o Senhor quebre, meu Deus. Que esta vida que está aí do outro lado, que está assistindo, seja aquele que queira consertar a sua vida. E tu és Deus que traz a influência do conserto, da libertação, da transformação. Então nós entregamos essas vidas em tuas mãos, Pai.
cura o enfermo, liberta o encarcerado, dá força ao fraco, levanta o caído, revigora as forças daqueles que estão cansados e anima os desanimados. O Senhor é Deus que pode tudo. E as influências malignas sejam quebradas da vida dos teus servos, meu Deus. E ajuda a cada um de nós. Precisamos de Ti. Necessitamos de Ti na jornada, na caminhada, todo o tempo. Abençoa a cada um que assistiu e aqueles que vão assistir, meu Deus. E que possa chegar a mais pessoas para que eles compreendam a verdade. Toca o coração. Só o Senhor pode compungir um coração a se arrepender. Entregamos tudo em Tuas mãos. Gratos estamos por mais um trabalho realizado. Chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Então, agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a todos. Até a próxima quinta-feira, se assim o Criador nos permitir. Até lá, até logo. Até lá. Até. Deus abençoe. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.